Piscamos na tela e estamos de volta, né, Marcelo Becker? Aí sim, só faltava não tá. Boa tarde. Becker de boné é uma vertente que você está querendo emplacar em 2022? Não, nota-se que esse boné aqui é mais velho que você, Fabiano. Esse boné Vem aqui... novidade aí? Eu tô com medo de você tirar esse boné e ter um moicano roxo, algo assim. Será que você está querendo fazer algo e não me revelou? Esse boné aqui tem mais história que a Bíblia, cara. É só para começar a conversa. Assim que é bom. Muito boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Cris Ferreira. Boa tarde, fiel torcida corintiana. Sei lá, cara. Boné. Gostei. Tá válido. Gosto da alternativa. Becker, antes de a gente dar uma passadinha no chat aí para dar um salve em todo mundo, perguntar de onde vocês estão vendo a live, podem mandar pergunta pra gente, se inscrever no canal, fazem de tudo aí que já ajuda a gente a começar bem essa live, começar solto. O dia foi gostoso hoje, né? Coletiva ali do presidente do Corinthians, auxiliado ali pelo diretor financeiro Wesley Mello e pelo superintendente de marketing José Colagrossi. Então, um dia de muitas respostas ao torcedor alvinegro. Muitas respostas. O presidente do Willio abriu o jogo aí sobre muitas situações. Falou sobre Cavani, falou sobre Ivan, falou de tudo. A gente vai repercutir tudo certinho aqui. Becker, quer dar aquela passadinha no chat agora? Que eu não sei se eles estão com saudade de você. Você já fez live hoje, né? Já algumas horas, inclusive. Então. Estevão José, valeu, Estevão. Todo mundo lá do Face, hein? Compartilha aí no Face, deixa o like também aí. O Vitor Pereira também está com a gente. Quem mais está aí, Cris? Coloca na tela. Vessone flutuando. Salve, Vessone flutuando. Márcio Wesley. Yudi, notícias do Cavani? Foi tema da coletiva do já vamos falar certinho. E são atualizações, inclusive. Fiquei com cara de tenista, mas tenista não negacionista, né? Tenista dos bons, não aquele lá. Já falaram que eu fiquei com cara de piloto de Fórmula 1, e quem falou é importante. Camisa 9, que é bom nada, diz o Rafael André. Meu caro Fabiane, sempre é importante quando o presidente de uma agremiação fala, quando é do Corinthians, muito mais ainda. E a gente teve entrevistas do Willio, do Wesley Mello, do Colagrossi, marcando assim, vamos dizer que abrindo de fato a temporada do Corinthians. Foi bem legal a entrevista. Gosto demais quando falam. Sempre é importante que os personagens possam ter a noção que não falam para os jornalistas.
Falam para a torcida, porque aqui, claro que vamos comentar a coletiva, mas é o chat que está falando sobre o que foi dito, o que não foi dito. Falam para a torcida, gente. A gente só repassa para quem não conseguiu acompanhar tão bem, etc. e tal. É isso aí, é isso aí. E assim, não é um favor que estão fazendo a torcida, é uma prestação de contas, né, Becker? O diretor do Corinthians, ele tem contas a prestar com sua torcida, não é com a imprensa, não é com ninguém, é com o torcedor. E até por isso que essas coletivas são tão necessárias e também é importante que os diretores, não é o caso do Duílio, é o caso de outros diretores do Corinthians, saibam que não estão ali de favor, estão ali por uma obrigação de dar um posicionamento à torcida do Corinthians. Então, até por isso a entrevista foi boa, muito esclarecedora, né, Becker? A gente vai trazer aqui algumas das respostas aí. Falou sobre a situação do Matheus Donelli, falou sobre a situação do Ivan, que pode estar mesmo a caminho do Corinthians. Acho que fez os exames de rotina. Acho não, né? A Ponte confirmou que liberou o Ivan a fazer seus exames e acertar com o Corinthians. Então, o Duílio foi perguntado sobre isso. Falou também que é uma negociação que está em andamento, mas acho que aí é muito mais protocolar, né, Becker? Dele falar, não sei o que está rolando, mas sabe, né? A contratação do Ivan, ela tem um outro personagem que é o Matheus Donelli. Então ela acaba sendo um pouco mais abrangente, como está bem colocada na matéria aí do meutimão.com.br. Acesse meutimão.com.br que você vai ter todos os detalhes que nós vamos comentar aqui. Você vai poder ler na íntegra lá no meutimão.com.br. Isso aí. Muito se falou sobre, e o Donelli, por que o Donelli? Até o Carlos Miguel, algumas pessoas lembraram, por que trouxe o Carlos Miguel? E aí tem a possibilidade do Donelli sair, e o Duílio falou, a gente tem as aspas do Duílio aí para falar, para passar para o pessoal? Certinho aí, a Cris já vai deixar tudo no jeito para a gente lendo aqui. Eu tenho, vamos passar uma aspas do Duílio justamente sobre Donelli, Ivan, abre aspas para o presidente do Corinthians. Não tem confusão no gol do Corinthians. Se vier o Ivan, é um goleiro de seleção, é um grande goleiro e a gente está se reforçando. Está reforçando o gol do Corinthians. Fortalecer o elenco é normal, buscamos isso diariamente. Se conseguirmos trazer o Ivan, se der certo a negociação, vai nos ajudar. O Donelli vai brigar com ele, pela posição, obviamente. Assim como ele vai brigar com o Cássio. Se existe insatisfação do Donelli, vamos tratar com ele, mas isso não chegou a mim. Respondendo uma pergunta, inclusive, do nosso colega Rodrigo Vessoni, que questionou o Duílio sobre a possível vinda do Ivan e uma insatisfação do Donelli, que teria pedido para ser negociado. Lembrando, meu caro Fabiani, o agente do Donelli é ninguém menos que... sabe Jorge Mendes. Aliás, Becker, eu vi vários portais deram essa notícia ontem, eu estava com essa informação ontem e falei, vou ver se eu consigo avançar um pouco mais para publicar depois. Mas tem algumas informações sobre Donelli, tá, Becker? Vou dar aqui em primeira mão. Acho que nem te falei isso, inclusive, nos bastidores. Não. Cara, o Donelli esteve em janeiro, em Portugal, esteve em janeiro, para fazer essa troca de empresários, começar a ser empresariado, não diretamente pelo Jorge Mendes, né? O Jorge Mendes ele é dono de uma empresa que tem vários agentes, e o Donelli passa a ser representado por um dos caras do Jorge Mendes, foi o que me falaram. E nessa viagem, Becker, algo que não foi divulgado, ele visitou a estrutura de alguns clubes portugueses. Porto, Braga e o Sporting. Esteve nos três. Então, talvez clubes importantes e talvez até numa tentativa do próprio empresário de falar, vai se ambientando aqui, porque você não está jogando lá no Corinthians, mas aqui você pode jogar num sub-23 como titular. A gente sabe que na Europa o sub-23 é levado muito a sério, sobretudo em Portugal. Então pode ser. São possibilidades apenas, não soube de nada concreto. Se souber, certamente vocês vão ler em primeira mão no meu timão. Mas o fato é que o Donelli é um cara que interessa muito ao mercado de fora e arrisco dizer, Becker, um dos nomes mais valiosos do Corinthians, mesmo com 5 jogos só de profissional. Porque a gente fala de Donelli, a gente fala de um cara com um passaporte europeu, um cara que tem trajetória muito boa em seleção de base. Acho que dentre toda a base do Corinthians, ele é o jogador com a trajetória mais elogiável numa seleção, campeão do mundo sub-17 em 2019, sendo eleito ainda o melhor goleiro. Então, é um cara que tem muita visibilidade no mercado externo, é um cara que tem seu valor, então certamente o Corinthians deve receber uma sondagem por semana no Donelli, pelo perfil que ele tem.
Aqueles itens que os clubes europeus buscam nos jogadores para ir marcando eles e assim fazer a contratação. Para o Donelli, falta ser titular no seu clube, porque ele é jovem, ele tem passaporte europeu, ele tem passagens por seleções de base, ele só não tem a titularidade no clube dele. Mas ele é muito jovem para um goleiro. 19 anos seria uma exceção, um time gigante ter um goleiro de 19 anos. Além do mais, meu querido Fabiane e fiel torcida corintiana, é um momento bom para goleiro brasileiro na Europa. Por muito tempo, eram raros os casos de goleiros brasileiros fazendo sucesso na Europa. Hoje, está absolutamente consolidado em 2 dos maiores clubes do mundo, daqueles clubes que disputam o principal campeonato do mundo, que é a Premier League, chegam sempre em Champions League. Ederson e Alisson Becker acabam meio que avalizando... Com ênfase é o sobrenome do Alisson, né? É um sobrenome, assim, imponente, né? Imponente. De goleiro. Acabam avalizando muita coisa, né? É um momento que se confia, assim, em goleiro brasileiro. Eu entendo se o Donelli não quiser ficar. Entendo também. O Vitor Cauã tá falando aqui do Donnarumma. Donnarumma foi com 16 anos, Vitor. Mas ele é um caso de uma maturação muito acima do esperado, não só para goleiro, mas para jogador de futebol como um todo. O cara jogar num gigante europeu com 16 anos, no gol, é um feito milenar, dá para dizer assim. Sim. Não é? Qualquer clube grande, você ser um goleiro titular com 16 anos é um feito muito, muito raro. Embora há de se destacar também, há de se levar em conta que sim, é um gigante do futebol mundial, o Milan, mas vivendo um momento longe de ser protagonista. Entendeu? Sim. Não era um Milan disputando os principais títulos da Europa. Era um Milan não pegando nem vaga para competições europeias. Não é por causa do Donnarumma. Donnarumma é um ótimo goleiro, mas falhou bastante até se firmar de fato. Sim. E assim, o Becker, eu tava falando aqui motivos que fazem o Donelli ser um cara com muita visibilidade do mercado externo. Eles têm aqui seleção de base, eles têm aqui passaporte europeu, um empresário a partir de agora de janeiro muito forte, que é o Jorge Mendes, seu grupo de empresários. A gente pode pensar alguns exemplos de jogadores que também não tiveram grande amostragem no profissional do Corinthians, mas que semana a semana tinha gigante europeu batendo na porta do clube. Léo Santos, zagueiro, no profissional nunca fez por onde assim ser um cara tão visado no mercado externo, mas é um cara cujo empresário era o Mino Raiola no começo da carreira, um cara com passagem por seleção sub-17, sub-20, campeão do mundo sub-17 pelo Corinthians. Óbvio, toda semana tinha clube europeu batendo na porta, Real Madrid, Barcelona, Juventus. Outro caso que para mim é simbólico, Matheus Pereira, o pirulão, que bateu aquele pênalti de cavadinha numa copinha, acabou sendo queimado no Corinthians. Cara, o Matheus Pereira ele nunca deve ter feito na carreira uma sequência de 7, 8 jogos bons seguidos. E a carreira dele é Corinthians, Barcelona, Juventus, porque ele tem muitos valores de mercado que agregam muito ao jogador. Então todo mundo bota muita fé nele. O Donelli é desses casos. O Donelli é um caso que certamente já passou pelas salas ali do Santiago Bernabéu em busca de maiores informações. Certamente olheiros foram avisados sobre o jogador, sabem da situação dele no Corinthians, e ele confirmando que ele quer sair, ele declarando essa vontade, certamente tem o caminho facilitado. O Duílio até falou que não sabia mais detalhes dessa negociação, né? Provavelmente até num tom de proteger o próprio clube. Fala, não sei se o Ivan tá saindo, não sei se o Donelli quer sair, não sei se o Ivan tá chegando, não sei se o Donelli quer sair, mas certamente algo tem nessa história toda aí. E é um movimento de mercado que eu acho interessante do Corinthians, o Becker. Mesmo se for sair Donelli para vir Ivan, eu acho que o Corinthians traz um goleiro mais consolidado e que talvez seja tão promissor quanto o Donelli, né? Num estágio diferente de carreira, com mais jogos no profissional, é claro que já foi falado que o Ivan não tem jogos em Série A, e o Donelli tem, mesmo que poucos, mas o Ivan é um goleiro que já chamou muita atenção de grandes equipes,
Eu vi alguns jogos da Ponte Preta, não vou precisar quantos, mas são um bom número, e o Ivan sempre jogou bem, cara. O Ivan parece ser um goleiro de muita qualidade. Curiosamente, ele tem a idade do Cássio, quando o Cássio chegou ao Corinthians em 2012. Pensando nessa transição, eu acho assim, Fabiane, tentando imaginar com a cabeça, entre aspas, do Corinthians, a cabeça de quem comanda o Corinthians. Na linha sucessória, em vindo o Ivan, aí sim é preparado uma transição para a aposentadoria do Cássio. Porque o Cássio joga aqui mais 3 temporadas, pode ser? Diz ele que vai até os 40, né? Mas dada a fase eu recente, não acredito que... Eu sou cassista juramentado do primeiro ao enésimo grau. Mas eu não acredito que ele vá até os 40 como titular, entendeu? Vamos dizer mais 3 temporadas como titular, mais 2, mais 4. Mas vamos fazer uma média de 3 temporadas. Aí o Ivan, com 28 anos, assume a titularidade do gol do Corinthians. Talvez esse pensamento esteja sendo feito, entendeu? Por isso que não o Donelli, que tem 19, que teria 23 quando tivesse que fazer essa sucessão. Aí eu acho que faz sentido, porque, em média, é a faixa etária de idade que os clubes grandes do futebol brasileiro tornam seus goleiros titulares absolutos, principalmente Corinthians, os aqui de São Paulo muito, Grêmio, Inter, com algumas exceções. Eu acho que aí sim é feito, começa a ser preparada uma linha sucessória. Com o Walter não dava para fazer essa linha sucessória. Por que, Becker? O Walter é ruim? O Walter não. Não, longe disso. Idade. O Walter tem a mesma, não existe linha sucessória entre Walter e Cássio. Existia, assim, um reserva de bom nível, muito bom nível, que por vezes teve capacidade de ser titular. Não teve sequência como titular por alguns motivos, alguns deles físicos. Mas não existia linha sucessória. E a gente viu os dois clubes aqui da Capitais, os dois clubes menores aqui da Capitais, tendo problemas para sucessões de seus goleiros marcantes, tanto o Marcos quanto o Rogério. Sim. O Palmeiras, arrisco dizer, só foi achar uma reposição de fato ali no Praz 5 anos depois do auge do Marcos, né? Vamos lá, temos alguns supers aqui, Becker. Rodrigo Pierre e Rodrigo Brito. A mãe queria Rodrigo Pierre e o pai queria Rodrigo Brito, imagina. Boa tarde. Como faz para ser sócio do Corinthians? Para ser sócio, você diz sócio torcedor ou sócio do clube? Sócio do clube, você vai ter que pagar uma mensalidade, comprar o seu título e já vai poder frequentar. Confesso que não tenho maiores detalhes. Para você ser sócio do Fiel Torcedor, é um processo um pouco mais simples. Você entrar no site ali, fieltorcedor.com.br, vai ter uma série de planos, o benefício de cada um, e você vai conseguir virar e exercer esses benefícios. Valeu pelo super, Rodrigão. E tem um do Robson aqui, do Willian, deu uma cornetada em vocês no meu timão. Em mim não, no Vessone. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa carapuça eu não visto, né, Becker? Quando o Vessone acerta, quando o Vessone é elogiado, aí você só, nossa, o Vessa é fera. Aí quando toma cornetada, aí é nosso. Quando é elogio, é só... Tô brincando. Cara, se tem alguém que tem caixa para isso, é o Rodrigo Vessone. Eu fiz essa pergunta aqui hoje de manhã. Eu saio chorando na coletiva. O Becker matou no peito. O Vessa matou no peito e saiu jogando ali. Eu ia matar no peito também, só que eu ia cair para trás a hora da matada no peito. Assim, eu fiz essa pergunta hoje de manhã no Rapidinhas. A idade da turma aí, tipo, o Vessone é setorista do Corinthians desde 2005, gente. Então já entrevistou algum dirigente. Pô, o Vessone... O Duílio, assim, agora falando sério, tá? A gente é traída pra caramba, mas eu vejo essa camisa 10 e capitão. É isso. Eu achei que o Duílio não achei nada demais, entendeu? Eu achei que parte ali foi até de piada, cara. Se ele não fosse alguém que conhece o Vessone, ele certamente não o faria. Mas vamos passar de assunto. Não achei mal educado. Não achei, foi grosso, foi ríspido, desrespeitou. Não. E o Vessa tá certo, tem que fazer pergunta que incomoda mesmo. É isso. Pergunta que não incomoda, quem faz é a assessoria de imprensa.
como faz nos pós-jogos da Copinha. Inclusive, me incomoda bastante que Copinha Ou não tem vocês não coletivo. gostariam de saber o Donelli como é que fica se o Ivan chegar? Vocês não gostariam como torcedor? Boa, vamos mandar bala aqui, porque não estamos nem com o Duílio nem com o Vessa, então não tem nem o direito de resposta de um ou de outro, então vamos prosseguir para a gente se manter preso ao que sabemos de fato. E o que sabemos é o que o presidente falou. E outro assunto aí da coletiva foi Diego Costa, Becker. Vou pedir para a Crica colocar a nota, vou mandar o link aqui no chat que está na mão. Duílio falou sobre possibilidade de Diego Costa virar jogador do Corinthians, e o discurso não é dos mais positivos. Ó, tem o superchat do Vessone flutuando fake, falando: Vessone fez seu trabalho e Duílio fez seu trabalho. Perfeito, cara, perfeito. E aquilo não é nem responsabilidade minha, nem do Becker, é o Vessa com o Duílio, então podem ir na live dele, que eu garanto que ele vai saber responder melhor do que eu sobre essa situação aí. Mas enfim, Duílio falou sobre Diego Costa, Becker, e não foi do tom mais otimista, né? Muita gente falando, pô, agora que o Ralf Rangnick falou que vai ficar com o Cavani, o Corinthians está fechado com o Diego Costa. E não é bem assim. Não é bem assim. O Diego Costa ainda é jogador do Atlético Mineiro, apesar de já ter uma rescisão acertada com o Clube Mineiro, né? Como vários portais divulgaram. Essa rescisão não está no bid. Essa rescisão provavelmente nem assinada está. Então o Corinthians, o Luiz Butti que falou, né? Se o Corinthians contratar o Diego Costa, anunciar o Diego Costa agora, sem ele ter vínculo ele ainda tendo vínculo com o Galo, o clube não ganha um camisa 9, mas ganha um processo na FIFA. Então, não tem muito o que fazer, né, Becker? Como é que você vê essa declaração do Duílio aí? Pode mostrar as aspas aí, Cris, que aí dá pra gente discutir melhor em cima disso aí. Primeiramente, eu vou falar agora como torcedor, ou apenas como torcedor corintiano, deixar o lado jornalista um pouco à parte. Assim, eu imagino como fica a cabeça do torcedor, porque cada dia... Agora eu vou fazer uma crítica à sua classe, já que eu estou como torcedor apenas. Cada dia alguém está muito perto, alguém só falta assinar. O Corinthians não é que está sem centroavante, o Corinthians tem uns 15 mais ou menos, porque a gente está em 12 de janeiro, cada dia vai ser anunciado um. E por isso que é importante a coletiva. Mais uma vez eu vou falar. Não, o Duílio garantiu, falou que não tem nada, não conversou com o Diego Costa, não está acertado, não é só falta assinar. E até dá para acreditar nisso, porque sobre o Cavani, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele fala sim, conversei. Então, eu cheguei a pensar também, nossa, o Corinthians, então, com a negativa do Cavani, vai para o Diego Costa, que é um bom centroavante. Agora eu já fico com o pé atrás. Ou eu já fico achando que isso não vai acontecer. Eu acho que o Corinthians vai ter muita calma, foi falado, sem pressa para contratar esse centroavante. Para vir um nome grande que não está no Brasil. Mas as aspas aí sobre o Diego Costa, Fabiane. É isso aí. Ele assume esse papel de meia-culpa, né? Fala, é ele com o Galo agora, eu não tem nada a ver com isso. E eu acho que é o que cabe ao Duílio mesmo. Não tinha muito como sair desse discurso, né, Becker? De falar, tô de olho ali, sei que não rescindi, mas vou apresentar uma proposta sem rescindir. Porque isso caracteriza aliciamento, né, Becker? Eu lembro que em vários movimentos de clubes brasileiros no mercado foram sob acusação de aliciamento, por exemplo. A gente pode lembrar de quando o Arrascaeta foi para o Flamengo, que ele estava num imbróglio contratual com o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou muito incomodado porque o Flamengo foi falar com o jogador antes de falar com o clube. Isso é muito mal visto no mercado da bola. Então o Corinthians nem está em posição de se mexer pelo Diego Costa. Pode monitorar, o Cifute pode pegar vídeo dele, vai falar, vale, não vale. Isso pode ser feito, com certeza. Mas proposta, ligar para o irmão do Diego Costa como poderia fazer, com algum representante, já acho que foge à alçada do Corinthians. Mas assim, Fabiane, muitas vezes, mesmo jogador com contrato, mesmo o cara dá aquela resposta, não é um grande jogador e o Corinthians está sempre aberto a grandes jogadores, vamos aguardar os próximos dias, mas hoje ele tem um clube, hoje ele tem um vínculo. E não, as aspas são claras, nunca conversei, não o conheço. Por mais que tenham especulações que foi feito proposta, não foi feito proposta. É um jogador que tem contrato, jamais falou com ele. O Corinthians jamais falou com ele.
sabe, nem aquela. É um grande jogador, todos os grandes jogadores. É uma posição que estamos sim buscando. O Diego Costa é um centroavante que tem condições de se ficar livre, a gente negociar. Não, olha, posso estar enganado aqui, mas o Diego Costa não vai ser jogador do Corinthians, não, Fabiano. Vamos ver, né? Vamos ver. Situação O que você aperta pro acha? O que clube. você acha, Fiel? O que vocês acham aí no chat? Eu fiquei com essa impressão que não é o Diego Costa, cara. Também achei, também achei. Até porque ele assumiu que está em busca de alguém para a posição, né? O Vitor Francisco até mantém essa tecla aí no superchat. Valeu, Vitão. Obrigado, cara. Marque aí na coletiva. Ele apontou que o aspecto de marketing é muito importante e que está no mercado mundial. Aí ele conclui. Ou seja, Ibra. Cara, por que não? Vai saber, né? Ó, ele fala, tem muita gente, a gente tem procurado muito por aí, com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente traga um jogador que dê certo dentro e fora de campo nessa parte de marketing. Mas hoje não tem nenhuma negociação com nenhum atleta em relação ao centroavante. Essa parte final eu já acho difícil, né, Becker? Aí eu acho difícil, assim. Ele mesmo falou sobre o Cavani. Caras, quanto o Ibra tem 40 anos, né? 40, cara. Ele tá jogando Eu não Champions tenho. League. Joga muita bola, é uma mala. Não sei se como seria. Assim, eu não contrataria o Ibra. Ainda bem que a gente tá discutindo isso, né? Beira o absurdo, a gente tá numa live. E aí, Becker, você contrataria o Ibra? Porque, enfim, é um nome em reta final de carreira, não está na mira dos grandes clubes da Europa e teria um impacto mundial. Preenche essas casinhas aí. Mas eu não sei, né, cara, se eu não faria esse movimento, cara de 40 anos. Jogaria aqui, mas eu não sei se ele estaria disposto a vir aos 40 anos. O Brasil mora em Milão, o Vibra adora Milão. Sim. Ah, e a torcida do Milan compra muito ele também. E assim, ele é um pacote, Becker, que tem que ver se a torcida do Corinthians está disposta a comprar, porque Ia ser pode dar muito certo, pode dar muito divertidíssimo. errado. Ia ser entretenimento puro. Uma pena que o Felipe Melo não está mais no Palmeiras, né? Porque seria um confronto interessantíssimo. Só para deixar claro, eu acharia espetacular. Eu só acho improvável e seria por um ano. O Ibra viria para o Brasil enfim. Só porque surgiu o super do Vitor Francisco aqui, valeu, Vitor. Forte abraço para você. Sempre é bom discutir. O povo gosta desse tipo de discussão. Sim, é isso aí. De Diego Costa é mais ou menos isso aí. Ele tira o do Corinthians da reta porque sabe que nesse momento não há nada que o Corinthians possa fazer a não ser esperar e, como ele mesmo disse, observar o mercado. Agora, Becker, se não foi o Corinthians que bateu na porta do Galo para falar do Diego Costa, eu garanto que choveu empresário ali. Para falar, ó, Diego, eu consigo te arrumar uma boquinha no Corinthians, cara. Eu faço esse meio campo aí. Isso eu tenho certeza que acontece, isso é da bola mesmo. Agora, do Corinthians em si, eu acho muito difícil, é importante que o pessoal saiba. Não sei se já há uma movimentação nesse sentido. Agora, o Duílio admitiu uma sondagem pelo Cavani. Pode colocar na tela aí, Cris, mandei no chat privado aqui para você colocar. Duílio admitiu que sondou o Cavani, citou nominalmente o Soares, o que eu achei muito estranho, até porque ninguém falou em Soares ali e ele colocou o nome na mesa. Ele fala que um tom mais ou menos que ele já tinha usado em outra coletiva, acho que o Roberto, inclusive, que usou, que é o nunca duvide do Corinthians, né? Ele fala, o Corinthians, ninguém acreditou no William, a gente trouxe. Os mais saudosistas vão lembrar do Ronaldo, o próprio Renato Augusto, enfim. Fica meio que nesse tom. Antes eu vou ler o superchat do Vessa Flutuando Fake. Valeu, mano. Obrigado pelo super. Coloca o Ibra para jogar apenas os jogos na Neoquímica ou nas arenas com gramado bom e na Liberta. Aposto que Tatuapé é melhor do que Milão. Pois é, cara. Vai saber, vai saber. Vamos pegar o problema aqui é você pagar um salário enorme para um cara jogar 2 jogos por mês. Pois é. Entendeu? Pois é. A gente precisa de um cara para ir jogar lá no Equador, para ir jogar contra o Ceará no Castelão, para jogar contra o Juventude em Caxias do Sul. Tem que ir lá. Nesse sentido, o Corinthians precisa ganhar título, gente. O melhor marketing, ele falou, é um centroavante que cai com marketing. Melhor marketing é troféu. Não existe marketing melhor que troféu.
Ganha título, faixa no peito, ganha. Esse é o marketing. De acordo. Vamos lá. Abre aspas para Duílio Monteiro Alves. Existiu uma sondagem pelo Cavani. Não posso falar que não falei, porque se der certo, mais para frente vão falar que menti. Se assumo que falei, muitos colegas levam para chacota. O Corinthians é o maior clube das Américas. Certo, mais para frente. Eu falei errado? Não, você falou certo. Eu só tô ecoando. Se der certo, mais para frente. Vai saber. Se assumo que falei, muitos colegas levam para chacota. Ele cita nominalmente outro colega de imprensa nosso. O Corinthians é o maior clube das Américas. Estamos fazendo reformulações e mais rápido do que imaginava. Estamos formando um time competitivo. Becker, se der certo mais para frente, se der certo. Assim, para mim, esse se der certo dele vale mais que qualquer declaração do Ralf Rangnick falando que o Cavani quer ficar e garante isso. Você quer saber o que eu acho? Eu quero, te passei a palavra. Só acho, tá? Cavani vem em junho. Em junho. Ele falou mais sobre isso também, já vamos trazer os detalhes aqui. Eu acho que o Corinthians não contrata agora, vai se virando com o que tem para dar. Não temos pressa, essa coisa é arriscado. O Cavani eu esperaria, pelo nível de jogador que é. Mas só amanhã eu posso falar diferente aqui, tá, gente? É a impressão que eu tive na coletiva de hoje, juntando o que ele falou do Diego Costa. Que outro centroavante no Brasil seria se não o Diego Costa? Não adianta falar o Pedro. Não adianta falar o Pedro, o Gabigol, porque tem contrato. O Flamengo, você quer? Tá aqui a multa, ó, filho. Paga aqui que é bem seu. Isso. O Flamengo pagou 14 milhões de euros no Pedro tem 2 anos. Exatamente. E não é nem uma questão de a gente não quer abrir mão do Pedro. Gente, orgulho também. É orgulho. Se é um time da Europa, talvez. Agora, perder o Pedro pro Corinthians... Yuri Alberto, o Renan falou que o Yuri Alberto... O Zenit ofereceu 14 milhões de euros pelo Yuri Alberto. O Palmeiras ofereceu 10 de euros e mais 4 jogadores, cara. E aquilo, a proposta do Corinthians, gente, isso eu acho muito importante de ressaltar, Becker. Não é necessariamente para um centroavante que vai chegar e corrigir os problemas em campo. O Yuri Alberto seria uma baita contratação nesse aspecto, perfeito. Gabigol, Pedro. Agora, por ter uma empresa por trás, conforme admitido hoje na coletiva, a ideia é muito mais um cara que vai fazer barulho fora de campo, e que os jornais só vão falar disso, do que propriamente um cara que vai chegar e resolver o problema. Se o Corinthians contrata o Yuri Alberto, que poderia até jogar mais bola do que o Cavani, iria gerar o impacto que o Cavani vai trazer em termos midiáticos? Um jornal na Inglaterra noticiaria o Yuri Alberto vindo do Corinthians? Um jornal na Itália? Um jornal no Uruguai? Certo que não, né, Becker? Mas essa comparação com o Yuri é bem colocada, porque o Yuri Alberto tem 20 anos. O Yuri Alberto vem, faz 3 temporadas, você vende ele para o exterior com 23. Por isso ele custa muito. Tá? Por isso ele tem esse valor que o Inter está pedindo lá. Eu tô com essa... Eu montei essa linha, cara. Eu não sei se ela é certa ou não, mas... Então, é jogador que o Corinthians não vai pagar para tirar de clube nenhum. Ele falou mais para frente der certo. Será que alguém falou aqui também não tem um pré-contrato aí? Agora, você deixou para picando para que eu possa bater. Vou dar uma valorizada no nosso trabalho. Quando a gente noticiou aqui que a Taunsa seria um patrocinador para um espaço que não é o mais nobre da camisa, mas seria parceiro em negociações, eu não faço isso, mas vou falar. A gente foi até em algumas oportunidades ridicularizado, sabe? Quando a gente trouxe essa informação. E é claro que é mais fácil ridicularizar o Becker, que não é ninguém, do que ridicularizar alguém famoso aí da imprensa. Mas agora tá aí. Quem que paga o salário do William? Quem que paga o salário do Paulinho? É isso aí, cara. É a empresa patrocinadora e parceira, como a gente falou lá antes. Então, nada como um dia após o outro. E é isso. E mais um motivo, Becker, que a gente ressalta aqui, a importância de coletivas. Uma coletiva dessa tira o meu direito jornalístico e de qualquer jornalista de ficar falando, pô, o Corinthians tá tirando dinheiro de não sei onde para pagar esses caras, hein?
A palavra oficial do clube é essa, verdadeira ou não, o meu dever jornalístico é de assumi-la como verdade, né? Então, até por isso que perfeito que o Corinthians dê coletivas e que sejam mais frequentes também. Guilherme Lucena, que falou se der certo igual pré-contrato será, pode ser. Então, eu garanto que se o irmão do Cavani tivesse dado um não definitivo, o Duílio teria dado um não nessa coletiva. Teria falado, ó, Cavani sondamos, mas esquece. A ideia dele é seguir na Europa. O que pode ter rolado, Becker, você falou esse palpite do Cavani vir em junho, é o irmão dele chegar e falar assim, ó, agora não vai rolar, mas espera um pouco, por favor, porque o Cavani gostou da ideia, não quer perder essa chance. Que o Cavani curtiu a mobilização da torcida, eu não sei. Aí eu acho arriscado. Eu só espero com pré-contrato assinado e com multa. Ó, se você não cumprir o acordo do pré-contrato, você tem que indenizar o clube. Eu então, só espero assim. Mas esse pré-contrato, ele não precisa necessariamente ser algo divulgado. Não precisa. O pré-contrato, por exemplo, quando você contrata um jogador, ele obrigatoriamente tem que ser divulgado porque você publica ele no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, e vira ali uma informação pública que aquele jogador é seu. Por isso que a gente sempre ficava sabendo, o Corinthians contratou tantos jogadores para o Sub-23, porque isso é registrado. O pré-contrato, se o Corinthians assina um pré-contrato com o Cavani, não aparece no BID ali, o Corinthians assinou um pré-contrato com o Cavani que vai chegar daqui 6 meses. Isso não é oficial. Isso é algo a ser firmado entre o clube e o jogador, sem que ninguém mais dê aval, nem o próprio Manchester. Não, você registra na FIFA. Na FIFA, mas isso não é um dado público. Não é público. Ele é um documento válido aprovado pela FIFA. O pré-contrato não precisa ser cumprido. Nenhum contrato precisa ser cumprido. Desde que você, se tiver uma cláusula lá, se você não quiser cumprir esse contrato, você paga uma multa de tanto. É isso. Cláusulas para não cumprir o contrato. Todo contrato, Fabiane, seja de aluguel de imóvel, de compra de carro, tem lá cláusulas de distrato. Aí que entra o Corinthians. Vamos esperar o Cavani até... Aí espera o Cavani até julho, só Cavani, vamos esperar, beleza. Aí chega em julho, contratam, sei lá, qualquer outro técnico para o Manchester United e diz, fica com o Cavani. Ou o mundo árabe oferece não sei quantas carretas de ouro, que valem mais que dinheiro, o Cavani vai para lá. Tem que ter a cláusula. Tanto que se você não vier, é 5 milhões de euros a multa. E se eu não te contratar, também é 5 milhões de euros a multa. Um caso muito, muito famoso, não sei se todo mundo vai lembrar, sobre pré-contrato, é Thiago Neves com Palmeiras. Lembro disso. Thiago Neves com Palmeiras. O Thiago Neves estava acertado, assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Para assinar o pré-contrato, ele ganhou uma BMW. Derrete o Rio de Janeiro com aquela BMW nos últimos 6 meses. E não vem. Aí o rival vai lá e pede o carro de volta, pede indenização, fez um monte de coisa. É o caso clássico de pré-contrato não cumprido. Aí. Eu espero, Cavani, eu te espero, mas tá aqui, ó. Entendeu? É isso. Não. Vou passar mais uma parte decupada aí da entrevista do Duílio. Eu fiz a consulta e temos a vontade e possibilidade de contar com ele por conta dos nossos parceiros. No caso, Talsa, Sócios.com, enfim, ele não me mencionou nominalmente todos. Conversei com o irmão do Cavani, porque já acompanhávamos a vontade de estar de volta da América do Sul, perto de casa. Temos muito para crescer e melhorar, mas o começo já foi feito. E isso nos permite sonhar com Cavani, Suárez, Diego Costa e com os que estão aqui dentro. A busca existe, existem outros nomes. Não sei se vai ser Cavani, Diego Costa, mas vai ser um grande jogador. Quando tiver tudo na mesma página, o jogador chegará. Não houve proposta. Conversamos com o Cavani. Só conversamos porque está nos 6 meses de pré-contrato. É difícil, quase impossível, mas tem que tentar. E seguiremos nossa busca. Na hora certa, sem correria, com responsabilidade, traremos um camisa 9 à altura do nosso time. Becker, se a gente já estava empolgado aqui, é coisa de louco, né? É a garantia. É uma garantia, um compromisso e uma responsabilidade muito grande que ele assumiu. Vai ser um grande jogador. William José não é um grande jogador, Duílio. É um exemplo, tá? Não tem nada de William José. É um bom jogador, mas não é um grande.
Ele pode ser um grande jogador, mas não é um jogador grande, Becker. Mas é da Real Sociedade. Tentou. Tá na Real Sociedade, não? Tá no Betis, tá no Betis, perdão. Tá no Betis. Tá no Betis. Vale o exemplo que eu dei do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um grande jogador que não é um jogador grande. E o Corinthians quer mais um jogador grande do que um bom jogador, do que um grande jogador. Não é mais ou menos essa linha? Ele assumiu uma responsabilidade muito grande. Só destacando aqui, quando fala irmão do Cavani, é irmão do Cavani, representante do Cavani, empresário do Cavani. Isso. Tá? Gente, boa, o Vini me lembrou que é Betis, o William tá no Betis, sim. Cara, é isso. O Corinthians se colocou o sarrafo lá em cima para esse tal camisa 9. E eu quero ver como eles vão resolver isso aí. Para bancar, assim, para falar numa entrevista coletiva, vai ser um grande jogador. Ele está falando que é para essa temporada e que é um grande jogador. E ele usa na frase grande jogador nomes como Luis Soares e Edinson Cavani. Caras que, se não estão no auge da forma, ontem está. Um era atacante do Paris Saint-Germain e outro era do Barcelona. Um é atual campeão espanhol. O outro está num gigante, para mim, um dos maiores clubes do mundo, que é o Manchester United. Ele se coloca uma pressão muito grande. Agora, não vai dar para daqui a 3 meses. A gente tentou, o mercado está difícil, é ano de Copa do Mundo, teve a pandemia, o Silvinho encontrou o time sem centroavante, confiamos no Jô, não dá. Ele falou, vai ser um grande. Sim. Agora cumpre. Ô Becker, agora, nas perguntas, não só dessa resposta que eu falei que foi empolgante, mas nas outras, falou-se nominalmente em Cavani, falou-se nominalmente em Diego Costa. Ele fala em Soares. Ele fala em Soares nessa resposta que eu citei. E outra aspa dele, que talvez ali tenha deixado escapar algumas referências ao Luizito Soares, que discutiu com o técnico Diego Simeone, né, no Atlético de Madrid, ficou puto que foi substituído. Olha o que o Duírio falou. Hoje o jogador pode estar feliz e amanhã não. Isso muda muito. Não posso colocar um prazo nem falar o jogador. Nossa ideia não é esperar até o meio do ano. Temos competições importantes já nesse primeiro semestre, mas precisamos agir com calma. Não vamos colocar um prazo, não é desespero. Cara, pode estar feliz e não amanhã não. Não posso colocar um prazo, nem falar o jogador. O jogador existe, então. O jogador existe. E aí ele fala sobre não esperar o meio do ano, né? Chama a turma do Scooby-Doo lá para ajudar a gente a desvendar. A fotinha do Luan ali, né, na Disney com os caras do Scooby-Doo. Hoje vamos resolver um mistério. Eu vou voltar a falar o que eu falei há 1 minuto atrás. O Duílio, espero que ele esteja muito consciente do que ele falou hoje. Ele se colocou uma responsabilidade, uma obrigação, virou obrigação, Fabiano. Virou obrigação. Ele prometeu, vai ser um grande jogador. E quando é um grande jogador, não é um grande jogador para o Becker, o Cantillo é um grande jogador. Para o amigo do Becker, não. Para o tio do Becker, não. Para a avó do Becker, entendeu? Quando se fala grande jogador, a gente sabe o que é um grande jogador. É uma unanimidade, onde 10 pessoas, 8 assim é um grande, um fica na dúvida e o outro que não conhece nada de futebol vai dizer que não. Entendeu? Perfeito. E, assim, me pega um pouco isso do Soares ter sido mencionado por conta e livre, espontânea vontade do Duílio. Trabalhem, setoristas. Trabalhem, Rodrigo Vessone. Trabalhem os jornalistas do meu timão, porque eu quero ficar sabendo de mais coisas dessa história aí, cara. Digo mais ainda, Fabiane, sobre o centroavante. A minha lista de possíveis passa pelo um critério que eu acho que é imprescindível. Por que o cidadão sairia do futebol europeu para vir para a América do Sul, para vir para São Paulo? Alguém falou aqui do Jimmy Vardy, do Leicester, que eu acho um grande jogador, talvez muita gente não ache. Eu adoro o estilo de jogo do Vardy, ia fazer gol até cansar no Corinthians.
Mas o porquê o Vardy sairia lá de Leicester para vir morar na América do Sul? Por que o Soares faria isso? Porque o Soares é daqui. O Aubameyang não está sendo usado no Arsenal. Por que o Alba viria para a América do Sul? Ele que tem lá sua coleção de 15 Lamborghinis em Londres. Entendeu? Sim. Tem que ter um motivo para o cara vir. O Gignac saiu de Marseille e foi para jogar no Tigres. Aí ele falou, o sonho meu e da minha mulher é que a gente morasse em Cancún. Diz que não chega a ser ruim morar em Cancún e ganhar 6 milhões por mês. Só que Cidade do México até Cancún de carro dá uns bons dias aí. Então... E de jatinho. É verdade. Tem o jatinho. Mas aí você vai pegar avião que pegue um avião de Paris, né? Mas aqui não. De Cidade do México para Cancún de jatinho faz quem? 40 minutos. E o Gignac eu queria também. Até porque ele gosta do Corinthians. Ele ia bagunçar. Então eu só penso nisso, cara. Por que América do Sul? Grande jogador, que é um grande jogador, é um cara que se não é titular agora, foi por muito tempo de sua seleção. É um cara que jogou em clube grande na Europa, ou está jogando em clube grande na Europa. No Brasil, ele fala, no Brasil os caras são empregados. O Corinthians não vai pagar multa ninguém. Sim. E é isso que você falou. Ele precisa ter algum gatilho extra futebolístico, porque hoje não é um projeto interessante. Se sair da Europa e vir para a América do Sul, assim, óbvio que a gente pode falar aqui de mobilização da torcida, de carinho, enfim, projeto pessoal. Essas coisas tem que contar muito. O Kleber Marques deixando um recado importante. Cadê o like aí, rapaziada? 1.200 corintianos assistindo e 600 fiéis likes. Vamos subir, gente. A meta é 1 para 1 aqui, cara. Você tá assistindo? Tem tudo para deixar o like aí. Então, dá a xadinha no chat, manda bala no like aí, que estimula muito aqui o canal do meu timão. E se você quiser que sua mensagem apareça aqui na tela na hora, sem precisar que eu dê uma pinçada nela, sem precisar contar com a sorte, manda um super aqui, que imediatamente ele vem para a tela sem nem que a gente mexa o dedo. Então, façam isso. Mandem o super que na hora ele pinta aqui, a gente lê sua pergunta, sua cornetada, o que você quiser na hora. Beleza? Outra coisa, né? Ele fala aí do William. Trouxemos o William com 50% do salário pago pela Sócios.com, admitido posteriormente pelo José Colagrossi, ou Juca, como eles chamam ali. Trouxemos o Paulinho gerando conteúdo para uma empresa que pagará 100% do seu salário. O Corinthians não terá custo com isso, nos esforçamos para o melhor. Não quero citar o número exato, mas nossa folha é um pouco menor do que 2020, com o time que temos. Estamos atrás do centroavante de peso e para que tenha o retorno da ação com o parceiro, por isso são nomes de peso. Né? Becker, essa frase me dá um alívio muito grande, cara. E até fico feliz de saber que o clube está sendo transparente nesse sentido de admitir como são remunerados os jogadores, qual é a operação financeira para viabilizar esses caras. Né? Explica muita coisa, né, Becker? É o que a gente espera como torcedor, como jornalista, para poder passar a informação para o torcedor e para o torcedor ter a informação diretamente do presidente, através das mídias oficiais, se for o caso. Hoje a coletiva foi transmitida na Corinthians TV, também no canal do Meu Timão, com autorização do Corinthians. Como é interessante a gente saber, é importante a gente saber, porque a gente iniciou a temporada 21 com... A gente, não vou nem citar a turma que era, né? E com o discurso que o Corinthians não poderia gastar. Hoje a gente inicia... Rapaz, eu vi uma foto ali que tá William e Paulinho, cara. Você tem noção o que é William e Paulinho perfilando no mesmo time para jogar? É algo espetacular. O Corinthians precisa de alguns reforços pontuais para ficar um time muito, muito forte. Para muita gente, precisa também um técnico melhor. Mas eu falo aqui, 9-6, 9-18. Mesmo se não vier um centroavante, mesmo se não trocar de técnico, ficando tudo como tá, o Corinthians tem um timaço. O Corinthians vai brigar pelos títulos. O 9 não pode ser uma muleta do Corinthians para não apresentar bom futebol. O Corinthians tem condições de sobra para isso.
Porque você lembra, Becker, 2019, o Corinthians sem jogar nada no primeiro semestre, o Carille passou um tempão falando: espera a pausa da Copa América. Espera a pausa da Copa América. Eu não gosto dessas muletas. Eu acho que o time atual tem muito menos motivos para ter muletas do que aquele de 2019. Então eu espero que o Corinthians consiga dar uma resposta mesmo sem o centroavante e não use isso de pretexto para justificar o mau futebol. Mandei outra nota aqui para a Cris, novidade que pintou hoje no Corinthians no treinamento, uma novidade do tamanho desses reforços que a gente está pintando aqui. Atividade tática do Corinthians, já treinando com bola aí nessa reapresentação à nova temporada, com destaque para o William. O William tinha testado positivo para a Covid, acabou voltando antes do esperado, porque essa testagem ela é feita todos os dias. Então, assim que dá negativo, ele já está autorizado a voltar aos treinos. O William testou negativo, voltou aos treinos, assim como o Renato Augusto na atividade de ontem. Hoje foi um treino aberto para a imprensa, né, em parte dele, ao menos. O Silvinho aproveitou a oportunidade para falar um pouco ali com os repórteres em off, aquele papo que nunca tive a oportunidade de estar em uma conversa dessas, mas amigos meus que já estiveram em conversas em off falam: o que é dito nessa conversa morre aqui, ninguém mais vai ficar sabendo, e é algo muito bem visto, algo que faz muita falta aí a quem tem essa rotina de frequentar o CT. William de volta, Becker. Não vou te fazer uma pergunta clichê, que é da importância do William para o Corinthians, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre a importância da pré-temporada ao William. Te conforta saber que essa pausa pela Covid não foi de tanto tempo? Com certeza. A pré-temporada não só para o William, mas também para os demais jogadores que fizeram a diferença, mas que chegaram em setembro, ele vai ser um diferencial muito grande. E principalmente assim, meu caro Fabiane e fiel torcida corintiana, todo mundo parou, todo mundo ficou no estágio físico igual e todo mundo vai retomar para a pré-temporada. O que eu estou querendo dizer? Condições de igualdade. É diferente do... chegou, mas ficou 15 dias treinando para jogar. Os outros caras já estavam num embalo de uma temporada inteira. Agora zerou todo mundo. Quem se cuidou mais nas férias vai ter vantagem. Quem trabalhar mais sério na pré-temporada vai ter vantagem. Agora que a gente... Esse cara é um monstro, cara. Pega essa caixa aí. Tamanho da coxa do cara, meu. E o braço? E esse moicano meio louco, cara? Eu adorei esse moicano meio Taxi Driver. Já assistiu o Taxi Driver, Fabiano? Eu acho que não. Odeio cinema. O quê? Eu odeio cinema, cara. Assim já como assistiu o Taxi Driver, Cris? A Cris também não, ó. O Becker, você é muito culto, cara. Isso é verdade. Meio burro, mas culto. Nada de burro, pô. Ó, a Cris mandou esse Luiz. Pô, Cris, eu gosto de cinema, cara. É um rolê chato. É chato falar, pô, vamos no cinema hoje? Nossa, eu passo muito. Bom é menos é mais. Certamente eu tenho mais prazer aí ouvindo meu cantor Duzão do que olha aqui, o Matheus Gomes, olha aqui, ó. O Matheus Gomes falou que é bom. O Fala Corintiano Fabiano em cinema é bom. Você já sabe a identidade do Fala Corintiano, não? Eu sei quem é, rapaz lá do Ceará. Gente finíssima, me mandou mensagem aí, grande amigo agora. Ó, o Rodolfo Melo falou, ó, De Niro destruiu um filme de Martin Scorsese ainda, cara. Sensacional. Filme Martin top. Scorsese é aquele que jogava no Mirassol. Não tô brincando. Se fosse, provavelmente eu saberia. Agora, no cinema tá difícil, Ronaldo. Tá difícil. Eu fiz a mesma pergunta para minha colega de tela da manhã. Mesma resposta. Eu não tenho culpa de ser fútil. Eu assumo a minha futilidade. Estou ansioso para o começo do BBB, Becker. BBB já foi mais legal. Eu não gosto do Tadeu Schmidt. Não gosta? Não. Vamos que vamos, então, Luiz Fabiano, 17h55. A turma tá deixando like ou não? Ó, o Roger Guedes aí. Futebol, como você mesmo disse. Futebol. Boa, sem perder o foco aqui, rapaziada. Volta aí do William aos treinos do Corinthians, uma notícia positiva. Não tem muito o que passar sobre isso, né? Foi a nota de treino do Corinthians. E só uma passada rápida para uma que pintou durante a nossa live aqui. Então acabou pegando todo mundo, nem tanto de surpresa, mas uma notícia quente. Quando é quente, a gente trata como prioridade no meu timão. O Corinthians confirmou mais um empréstimo, mais uma saída.
Volante Thiaguinho está indo jogar no Santo André, fez a última temporada pelo Sub-23 do Corinthians, não foi nem relacionado ali para os jogos do profissional, vai jogar o Paulistão pelo Santo André, contrato de empréstimo até o final do Paulista. O Thiaguinho, para quem não se lembra, foi um jogador que ganhou evidência lá em 2018, quando foi contratado pelo Corinthians, vindo do Nacional, fez uma série de jogos ali, até agradou em alguns jogos que fez, eu sei que alguns torcedores gostam dele, mas a avaliação ali é que de fato não era um cara que tinha muito a agregar nessa equipe. Ao que vi no Sub-23 ali, era um jogador bem abaixo da média, mesmo até de um Brasileirão de aspirantes. Acho que não tem muito o que comentar, Becker, assim, se merecia mais uma chance no Corinthians, enfim, mas só pra você passar aí suas lembranças da passagem do Thiaguinho pelo Corinthians, né? O que você lembra do jogador? Se era um cara que te agradava, como agradava boa parte da torcida também? Sabe por que ele agradou? Porque foi um ano tão maldito. E ele se matava, né? No Campeonato Brasileiro, ele sempre deu tudo que ele podia dar. Sempre deu a vida com a camisa do Corinthians. Nunca roubou, na linguagem da bola. Nunca foi vagabundo. Ele sempre entrou e teve um jogo contra o São Paulo que ele jogou bem, porque deu a vida, deixava tudo em campo. Ele fazia o mínimo que muitos não fazem, né? Principalmente naquela temporada. Então, sim, boa sorte para ele no Santo André, que consiga fazer um campeonato bom e tem mercado em clubes da Série B, quem sabe, um rapaz novo. Honrou o manto. Ele deu tudo que ele podia dar, ele deu. É suficiente para o Corinthians? Não é. Mas tem jogador que não faz nem isso, tá? Então o Thiaguinho foi honesto com a camisa do Corinthians e soube aproveitar isso. Ele falou já que soube aproveitar a estrutura do Corinthians. É isso aí, cara. Deu uma alavancada na carreira aí. Espero que faça uma passagem de sucesso no Mirassol. Sempre respeitou muito aí o Corinthians e isso a gente valoriza, porque, como eu falei, fez o mínimo que muitos não fazem. Não é um cara que tem a qualidade suficiente aí para agregar ao clube, mas que tem uma temporada de muito sucesso no Santo André. Brigadão, Becker. Foi um prazer aí fazer essa live com você, meio que às pressas aí. Tô na correria danada por causa dessa coletiva do Duílio na redação. Hoje, programação cheia no canal do Meu Timão. Tem redação do Meu Timão com o Becker, inclusive, ou o Becker vai dar uma descansada agora, que trabalhou pra caramba hoje já? Não, tem com o Becker. Com o Becker. E na sequência, Becker, vai assistir nossos garotos hoje? Vai assistir a Copinha? Vai valorizar nossa base hoje? Hoje eu sempre valorizo, inclusive no cara a cara, se tem jogador da base, eu não voto contra. Saudade do cara a cara, viu? Saudades, né? Vamos fazer um cara... O Corinthians vai chegar na final da Copinha, a gente vai fazer um cara a cara e você vai ser meu balizador. Fechou. Mas quem que você tá curtindo da Copinha? Tô querendo saber isso há um tempo, as suas impressões eu gosto de falar. Mandaca. Sabia que você ia gostar. Um volantista assumido, não tem como não gostar do Mandaca. Volante francês, né? Mandaca. Inclusive, lembra muito o Victor Danilo Cantillo Jimenez de estilo de jogo, tá? O jeito que domina eu gosto do Mandaca e eu acho que o Felipe Augusto tem muita capacidade e o Giovani também. Tá legal. Não me empolguei ainda. Coletivamente tá devendo, né? Tá. É que assim, aí eu fui assistir o pós-jogo do Meu Timão, tava lá em Passo Fundo ainda, do 2-1 na estreia. O Faraldo tava assim, que parecia tipo o melhor time sub-20 da história do futebol mundial. Que é a vitória de campeão. Nossa, primeiro jogo. O Becker, e o Pedro? O Pedro é do ramo. A matada ali de pé esquerdo encantou, né? Ele tem o balanço. Ele tem... me impressionou a sustentação física que ele já tem com 15 anos, cara. Ele aguenta a pancada. Ninguém derruba. Ninguém derruba. E a capacidade de jogar... Se a bola cai na destra, joga com a destra. Se cai na surda, joga com a surda. Ele não tem a surda, aí que tá. Não tem. É que surda em espanhol é a canhota, né? Não sei se você sabe. Eu achava que era um. Não, la surda é a canhota. Pô, o Becker é muita cultura, né? Nossa, eu tô impressionado. Boa, Becker. Tchau. Valeu, cara. Tamo de volta aí daqui a pouco com mais programação aqui no Meu Timão. Fiquem ligados no meutimão.com.br, que ali vão ter todas as notícias da coletiva, tudo em texto, decupado certinho pra vocês. Beleza? Valeu, Becker. Valeu, Cris. Valeu quem acompanhou aí. Pode subir os créditos. Você gostou do volante francês, Fabiano? Volante de quem pode ser? O Arsenal teve uma época com um volante, muito jogador francês, o Vieira, o Mandaca.
Gostava do Vieira, hein? Meu Deus do céu. Manudá, do Chelsea. Maquelele. O Vieira era um monstro de jogador. Muito bom. Deixa eu ver quem mais. Atualmente tem uns fracos, né? Na França é o Rabi... tem o Kanté, que é muita bola. Pogba. Fraco nada. Fraquíssimo, sim. Rabiot. Esse é fraco, esse é mentiroso.